Oi, meu projeto de aprendizagem é sobre métodos de ensino. Eu me chamo Matias Nunes, sou estudante da licenciatura em matemática, estou no meu primeiro semestre na URGS. A motivação do meu projeto se deu quando eu comecei a me questionar se existiam técnicas que o professor possa utilizar para ensinar melhor, ou então técnicas que o professor possa utilizar para o aluno aprender melhor. Ou melhor dizendo, para o aluno passar de um estado de menor conhecimento para um estado de maior conhecimento. Logo, o objetivo do meu projeto é entender os métodos de ensino. A comunicação e a empatia são extremamente importantes na relação professor-aluno. Por exemplo, nesse trabalho foi solicitado que ele fosse feito de forma que fosse de fácil entendimento para todos que estão assistindo e que a pessoa não precisasse de nenhum conhecimento prévio para entender o que eu estou aqui falando. Isso também deve ser utilizado na sala de aula, porque o professor, quando ele está lá na frente explicando, ele tem que ter em mente a diferença de vivência entre ele e o aluno e saber que o aluno não tem o mesmo conhecimento que ele. Ou seja, nem tudo que ele falar o aluno vai saber entender todas as palavras e cabe ao professor explicar da maneira mais ilustrada e simples possível. Então, nesse projeto eu vou tentar explicar tudo o que eu for falar da maneira mais simples possível. Às vezes até informal, vamos dizer assim, para que a comunicação seja bem feita. Além de ter uma boa comunicação, também é muito importante que o professor tenha empatia pelo aluno. Ele se coloque no lugar do aluno para entender como ele está se sentindo e entender também que a dificuldade que o aluno está sentindo pode não ser relacionada com a técnica que o professor está utilizando para dar aula, mas ligada a problemas pessoais, ligada a problemas psicológicos que já foram discutidos na disciplina pelos fóruns, como a sexualidade, como o bullying, ou até mesmo a condição social, pensando que em vez de estar na aula ele deveria estar trabalhando para ajudar a família em casa. Então, agora que a gente já entendeu que o aluno não é apenas um instrumento de recepção de conteúdo, que ele é uma pessoa, a gente vai falar sobre epistemologia, que nada mais é do que o estudo do conhecimento. E a primeira referência que a gente tem nesse trabalho, nesse projeto, sobre estudo do conhecimento, vem das ideias de Jean Piaget. E os estudos de Jean Piaget serviram de base para outros estudos que fazem parte daí da área da educação, como o de Vernal, que também vai ser utilizado como uma segunda referência desse projeto. A concepção de conhecimento e de aprendizagem é o que orientam as práticas do professor. Logo, a gente tem que definir o que é conhecimento e o que é aprendizagem. Conhecimento é uma construção contínua. Tudo que a pessoa aprende vira conhecimento. E o que é aprender? Aprender é tudo que a gente entende e é capaz de reproduzir. Mas as coisas que a gente apenas entende e não é capaz de reproduzir, elas não são conhecimento, elas são só entendimento, é só uma compreensão. Tu compreendeu, mas não gravou na mente. Então, agora ilustrando um pouquinho melhor a diferença de entender para aprender, vamos supor que eu vou ensinar uma pessoa que não tem nenhum conhecimento prévio. Eu vou no quadro, faço essa figura e afirmo: bom, este é um triângulo. Isso significa que a pessoa entendeu o que é um triângulo, mas não que ela aprendeu o que são triângulos. Para não usar só exemplo matemático, por exemplo, se eu chegar no quadro, escrever isso aqui e falar, bom, correr, a palavra correr é um verbo. Estou ensinando que são verbos, né? Aí isso significa que a pessoa entendeu que correr é um verbo, mas nessa situação ela entendeu que essa situação é um verbo, não significa que ela entendeu toda a definição, todo o conceito de verbo. Então, Piaget diz que as operações mentais se originam na ação e na interação com objetos.
E objetos, nesse caso, não são somente objetos físicos, né, palpáveis. Pode ser uma imagem, algo que tu escuta, enfim. E somando isso com a nossa concepção de aprendizagem, de aprender, que é ser capaz de reproduzir o conhecimento, a gente chega na conclusão que são muito importantes os exercícios de repetições, pois a partir do momento que a pessoa reproduzir e reproduzir várias vezes e de vários exemplos diferentes o mesmo assunto, a gente tem que ela conseguiu fixar o conhecimento e realmente aprendeu. A gente tem aí já uma justificativa tanto para exercícios, do porquê fazer exercícios, e também do porquê fazer provas. Bom, então, quanto maior o número de exemplos que eu der aqui, melhor fixado vai ficar o conteúdo na cabeça da pessoa que eu estou ensinando. Tendo em mente que o conhecimento vem depois da ação, ou seja, vou mudar um pouco essa frase, vou dizer que a gente aprende na prática, a gente aprende fazendo. Então, Vernal teve o que ele chamou de revolução didática, que seria propor situações que possibilitem o desenvolvimento de esquemas. Então, quando tu for ensinar algo, que tu for criar uma situação, tu tem que ter em mente se vai ter algum método, algum esquema, alguma estratégia que o aluno possa utilizar para resolver e chegar na resposta. Então o professor ele é meio que uma espécie de guia. Ele não vai chegar só e te dar a resposta e dizer que é isso e ponto. Ele vai criar situações que te guiem até a resposta. Para te aprender, tu mesmo vai chegar na resposta sozinho. Mas o professor ele vai te guiar até ela. Então agora, para dar o exemplo de como seria uma aula aplicando todos os conceitos que foram ditos, eu vou ensinar o que é um triângulo. Então, primeiramente, a gente começa ilustrando o objeto. Desse modo, os alunos vão ter a primeira interação com o objeto. E isso significa que aquela frase que a gente escuta, entendeu ou quer que eu desenhe, na verdade é muito positivo desenhar, né? Porque fica muito mais fácil o entendimento interagindo com o objeto desenhado. Então vamos lá. O triângulo, aqui desenhado, essa figura geométrica, eu vou definir o que ela é. Então, está escrito aqui, né? Mas eu também vou falar. Então, além de enxergar, a pessoa também vai ouvir, vai interagir com a voz. Eu vou falar. É um objeto que possui 3 lados e 3 vértices, que são essas pontas. É a ligação entre os lados, os vértices. Então, o segundo passo, depois de definir o que é o triângulo, a gente vai propor situações que o esquema utilizado pelos alunos para resolver essas situações propostas levem a pessoa a finalmente aprender o que é um triângulo. Então, na primeira situação aqui, eu pedi para a pessoa faça outros 2 triângulos diferentes do anterior. Então, quando a pessoa for resolver essa situação aqui, ela já vai se deparar com a definição de triângulo. Se ela tem que fazer 2 triângulos, ela vai lá na definição, vai buscar lá a ferramenta que ela precisa. Ela possui 3 lados e 3 vértices. Então, ela vai ter que construir uma figura com 3 lados e 3 vértices e outra com 3 lados e 3 vértices. Ali eu pedi 2 triângulos, então isso também passa pela ideia de repetição que a gente viu nos slides, falando que a gente aprende na prática, né? A gente aprende fazendo. Então, quanto mais situações forem criadas, maior vai ser a aprendizagem, né? E de novo aqui, ó, essa imagem é um triângulo? A pessoa vai ter que passar pela definição de triângulo para saber se sim ou não. Então vai voltar lá na definição. Possui 3 lados, possui 3 vértices. Essa imagem tem 4 lados e 4 vértices. Logo, a resposta vai ser não.
Agora, finalmente, sabendo que aprender é ser capaz de reproduzir, eu posso aplicar uma prova e questionar para o aluno nessa prova a definição. O que é um triângulo? Se a pessoa for capaz de acertar essa questão, significa que ela aprendeu. Esse texto e esse artigo foram as maiores referências do meu trabalho e ambos são baseados nas ideias de Jean Piaget sobre o estudo do conhecimento.